Então, nós vamos dar início ao nosso programa de hoje, falando sobre o Salmo 131. Lembrando que nós estamos tratando os salmos de degraus, que é uma seleção de salmos que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses salmos são chamados de salmos de degraus. Aqueles que têm acompanhado o programa podem achar repetitivo, mas sempre tem pessoas novas acessando o nosso programa, então é sempre bom que isso seja esclarecido. Os salmos de degraus, então, são aqueles salmos, como a própria palavra já sugere, a palavra que na edição revista atualizada, que eu tenho aqui, tem salmo de romagem, dependendo da sua tradição, tem salmos de subida, salmos de degraus, salmos de peregrino. São sugestões que as traduções em português estão dando para a palavrinha Mahalot, que literalmente significa subida. E você pode notar que talvez na sua Bíblia tem um títulozinho em itálico, no meu está Cântico de Romagem de Davi. Às vezes tem um outro títulozinho em negrito, que não faz parte do texto original, é apenas uma sugestão dos editores da Bíblia, mas esse título itálico faz parte do texto original, portanto faz parte da Palavra de Deus, e eu tenho sempre recomendado aqui que você possa ler este salmo esse título junto com o restante do salmo. Então quero convidar você que está com sua Bíblia já separada, se você não está, acompanhe a leitura nesse momento junto comigo, Salmo 131, Cântico de Romagem de Davi. Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, vamos olhar em primeiro lugar a estrutura desse salmo, depois eu quero explicar um pouco mais a mensagem desse salmo, mas olhando para a estrutura desse salmo, esse salmo é um salmo que é um chamado realmente à confiança em Deus, e você pode ver isso no versículo 3, então o salmista começa falando sobre uma conformação ou uma confiança na providência de Deus, e uma vez que o salmista tem essa segurança em Deus, então ele pode se dirigir ao restante do povo de Deus com essa confiança, chamando o povo de Deus a esperar em Deus desde agora e para sempre. Então esse salmo de degraus é um salmo apropriado para usarmos particularmente naqueles momentos de dificuldade de nossa vida, que nós somos tentados a buscar a solução para esses problemas nas diversas oportunidades que nos aparecem na vida e que as pessoas também nos apresentam. Mas a despeito dessas coisas, somos confiados a esperar somente no Senhor. Então nós temos nesse salmo aqui, no Salmo de degrau 131, já essa demonstração de confiança que o servo de Deus precisa ter no Senhor, já nos primeiros versículos. Depois do título do salmo, Cântico de Romagem de Davi, nós temos logo no início da próxima linha a palavra Senhor em letras maiúsculas. Eu já tenho mencionado aqui também que é importante quando nós percebemos na nossa tradução em português, a maioria das traduções tomaram a decisão de traduzir, pelo menos as traduções mais antigas faziam isso, as mais recentes estão fazendo alguma modificação com relação a isso, mas então traduz o tetragrama, que são aquelas 4 letrinhas que compõem o nome especial de Deus no Antigo Testamento, traduz no português então como Senhor com letras maiúsculas, como a gente se encontra aqui. Então lembrando que tem algumas palavras no texto hebraico do Antigo Testamento para se referir a Deus. Elohim, são palavras mais gerais no sentido
de que elas não são usadas exclusivamente para falar de Deus, do Deus de Israel, mas são termos que são aplicados também a outras divindades. Mas essa palavrinha especial, que às vezes é traduzida por Yahvé, por Javé, por Jeová, essa palavrinha especial, na nossa tradução em português, como aqui na tradução revista e atualizada, aparece então como Senhor com letras maiúsculas. E é importante porque essa palavrinha fala sobre o Deus de Israel, o Deus pactual, o Deus da aliança, o Deus que está nesse relacionamento pactual com Israel. Então, quando Israel chama a Deus apelando para esse nome, ele está chamando a Deus a se lembrar da sua aliança com o seu povo. Então, esse salmo, ele se dirige a Deus nesse contexto de um Deus da aliança. Então, para esse Deus, que é o Deus de Israel, o Deus da aliança, o salmista começa dizendo alguma coisa sobre a sua própria experiência com Deus. Nós temos a informação, pelo título do salmo, que esse salmo é de Davi. Você pode ver no título, em Cântico de Romagem de Davi. E nós conhecemos muito bem que Davi passou por várias experiências em sua vida, antes de se tornar rei de Israel, depois de se tornar rei de Israel e particularmente depois daquela experiência negativa, ruim que ele teve quando cometeu pecado com Betseba, que culminou com a morte do marido de Betseba, que levou a mentira, que levou Davi a criar aquela circunstância para a morte de Urias. Então, e particularmente alguns salmos importantes foram provavelmente feitos depois dessa experiência negativa de Davi. Então nós sabemos pelo salmo identificado como Davi, que o autor do salmo, ele próprio tinha muitas experiências na quais ele precisou aprender a confiar no Senhor. Eu quero só chamar a atenção para um momento especial na vida de Davi, quando ele perde o trono e então o seu filho está reinando em seu lugar, e ele, como rei messiânico, o rei de Israel, estava agora afastado do trono e fora de Jerusalém. Ele poderia, como o rei prometido, como o rei ungido, indicado pelo Senhor, realmente planejar um retorno glorioso, atacando o trono de Israel e reavendo aquilo que lhe era de direito. Mas nós sabemos que Davi não agiu assim, mas ele confiou no Senhor, ele esperou pela providência do Senhor, que enfim o reconduziu de volta ao trono de Israel. Então são vários momentos na vida de Davi que ele teve que aprender a confiar em Deus. Quando ele ainda não era rei, mas ele havia sido já ungido e indicado como futuro rei de Israel, quando Saul ainda era o rei, e ele teve até oportunidade de apressar isso quando Saul, perseguindo a ele, a Davi, na caverna, ele teve a oportunidade de matar Saul e até foi recomendado por alguns dos seus companheiros, mas ele disse, não, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Davi aprendeu a esperar e confiar no Senhor. Então, você, fazendo as suas pesquisas em casa, você pode descobrir vários outros momentos na vida de Davi, em que ele aprendeu a esperar e a confiar no Senhor, e esperar pelo tempo quando o Senhor, na sua providência, agiria em favor do seu servo. Então, de fato, Davi tem várias experiências nesse sentido. Então, quando ele compõe esse salmo, que é provável, o título de Davi significa que foi produzido pelo próprio Davi, embora existam também sugestões como aqui esse salmo é dedicado a Davi e não de autoria, desculpem, de autoria de Davi. Então, esse Davi, o que é mais provável, tendo já muitas experiências de confiança em Deus e de esperar em Deus, esse Davi começa esse salmo declarando a esse Senhor da aliança
como o seu coração confiava em Deus. Então ele prossegue dizendo: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Esse versículo primeiro, essas duas primeiras linhas, elas formam um paralelismo que tem a mesma mensagem, repetida na linha de baixo. Então, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Então, são duas expressões que falam realmente sobre aquele coração que é autoconfiante, aquele coração que está buscando as suas próprias soluções. E observe essa segunda linha, não é altivo o meu olhar. A gente consegue imaginar essa cena no nosso próprio contexto. Até a gente às vezes tem o costume de falar daquelas pessoas que andam com o nariz empinado, hein? De cabeça erguida, como alguém que é altivo, orgulhoso, autoconfiante. Não é? E parece que a gente tem algo parecido nessa primeira descrição que Davi faz aqui, no versículo 1, quando ele diz: o meu coração não é soberbo, o meu coração não despreza o Senhor, o meu coração não confia somente em si, o meu coração não é altivo e não está andando como se não precisasse, não dependesse de ninguém. Então, Davi claramente fala sobre a humildade do seu coração em confiar em Deus, o Deus da aliança, o Deus que está sempre pronto para socorrer o seu povo. Então, essas duas primeiras linhas, elas se combinam para falar que ele não é um homem arrogante, que não confia em Deus, que despreza a Deus e que confia em si próprio. Na segunda parte, então, do versículo 1, também tem duas linhas que se combinam e que, por sua vez, combinam com a primeira parte do versículo. Então, diz assim: não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então, essas duas linhas estão dizendo basicamente a mesma coisa, o que é uma característica da poesia hebraica, essa repetição de sentido com palavras diferentes. De vez em quando essa repetição acrescenta alguma coisa a mais, mas estão dentro do mesmo sentido. Então veja como ele diz: eu não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então, Davi, ele já na primeira parte, ele disse, ele não é soberbo, não é altivo. Ele não está procurando solução segundo o seu próprio coração, ele não está procurando uma solução para os seus problemas em si mesmo, nos seus próprios recursos, nos recursos disponíveis. Ele também não está procurando coisas grandes demais para ele não está procurando exaltação para si mesmo. Ele não está procurando se amparar naquilo que se mostra grande, ou poderoso, ou virtuoso. Então, muitas vezes, e isso é uma característica realmente do soberbo, o soberbo é aquela pessoa que tende a desprezar a ajuda de outrem, e particularmente a ajuda de Deus, achando que é capaz de resolver suas coisas por sua própria conta. E do outro lado, então, o salmista declara que não é esse soberbo e que, pelo contrário, não está procurando essas coisas chamativas, mas ele, no versículo, a partir do versículo 2, ele vai declarar o que de fato consola o seu coração, em quem de fato ele confia, em quem de fato ele espera, em quem de fato ele descansa. Ele não precisa dos recursos desse mundo, ele não precisa se apegar a coisas grandiosas demais, mas tem uma coisa que parece ser tão pequena, parece ser tão desprezível, parece ser tão simples, mas é exatamente o que dá consolo e paz a um coração que se encontra em tribulação. Então, no versículo 2, o salmista Davi, ele começa dizendo, pelo contrário, ou seja, a minha vida não é marcada por um coração soberbo, autoconfiante.
O meu coração não é marcado por alguém que está buscando coisas grandes, que está buscando soluções nas coisas dessa vida, alguém que está recorrendo aos recursos disponíveis dessa vida para tentar encontrar solução e consolo, mas pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Ou seja, ele, ao invés, porque isso realmente é o que acaba acontecendo com muitas pessoas, à medida que as pessoas, na sua ânsia de encontrar uma solução para o problema que está passando, na ânsia de resolver alguma coisa, imagine um marido ou uma mulher que está enfrentando problema no casamento, pais que estão enfrentando problema com filhos, pessoas que no trabalho estão encontrando dificuldade no seu ambiente de trabalho e tentando resolver as coisas com sua própria mão, com seus próprios recursos, ele só faz se agitar mais e cansar e se atribular, porque ele está tentando resolver. Se alguma coisa não sai do jeito que ele procurou, ele então procura outra coisa ainda maior do que aquilo, e se ele não consegue, ele se cansando, se desgastando, se afadigando e se desesperando de procurar cada vez mais a solução dos seus problemas no homem, na sabedoria humana, nas coisas desse mundo. Davi explica aqui que essas coisas só causam mais tribulação, só causam mais impaciência, mais sofrimento, mais agonia. Porque quanto mais você busca solucionar os problemas colocando a sua confiança nos recursos desse mundo, mais frustração você vai encontrar, mais dificuldade você vai encontrar, mais dor e mais sofrimento. Então, Davi decidiu que ele não vai fazer isso. Ele vai descansar. Essa expressão aqui, ele fez calar, versículo 2, pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma. Essa expressão aparece aqui também, depois daquele episódio da morte dos 2 filhos de Arão, em que a situação está tensa. E então aceitou, se conformou. Então essa expressão serve para falar sobre esse sentimento de aceitação. Então ele desiste de buscar as coisas segundo o seu próprio coração. Então ele faz calar e sossegar a alma. Então assim é como o salmista diz, ele não está buscando desesperadamente a solução fora, mas ele está se calando e descansando. Isso é a descrição da primeira parte do versículo 2. Aí a figura que ele traz para descrever esse sossego, essa aceitação, essa tranquilidade e paz que a alma dele está encontrando, interessante, veja, é de fato uma descrição belíssima. Eu sou pai de filhos e tenho um filho de 1 ano e 5 meses que ainda mama. E é muito bonito quando nosso pequeno Eliakim, às vezes ele se aborreceu com alguma coisa e chegou chorando, mas de repente ele deita no colo da mãe e a mãe coloca o peito para ele e ele mama e de repente ele esquece tudo, não importa o que tinha acontecido anteriormente, ele esquece tudo. E então ali no braço da mãe, no peito da mãe, ele descansa, ele fica tranquilo, fica em paz, todo aborrecimento, todo estresse desaparece e ele descansa ali no peito da mãe. É o lugar mais seguro para ele, é o lugar mais prazeroso, é o lugar de maior descanso, é o lugar onde cessa toda
toda tribulação, todo sofrimento, toda preocupação. Eu, como pai, provo isso no meu próprio filho. E o salmista compara a sua atitude de fazer a sua alma se calar, para de reclamar, para de se preocupar, descansa aqui, no Senhor, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Olhe para aquela criança que no braço da mãe mamou e agora está ali descansada, tranquilizada, né? Às vezes a criança até estava sofrendo por causa de dores, tem alguma coisa que está maltratando o seu corpinho, mas a despeito das dores, que às vezes ainda está sentindo, mas quando está no peito da mãe, ele realmente descansa confiadamente e até se esquece das coisas que estão acontecendo, que estava acontecendo com ele. Então é assim que o salmista nos chama a confiar. Então ele descreve, ele decidiu não atribular a sua alma, tentando buscar as soluções fora do Senhor, mas ele decidiu que ele ia descansar a sua alma, sossegar a sua alma, se calando e esperando no Senhor, como uma criança desmamada no peito da sua mãe. É de fato uma imagem belíssima, particularmente quem é pai e quem é mãe sabe muito bem disso. E eu tenho o grato prazer de ainda nos meus 45 anos ter ainda um menino de 1 ano e 4 meses, que pela graça de Deus o Senhor me concedeu por meio da minha amada esposa. Agora observe, eu já mencionei isso na semana passada, quando eu expliquei o Salmo 130, isso também volta aqui no Salmo 131, porque agora que o salmista, ele próprio teve a experiência, ele pode agora olhar para todo Israel, porque ele sabe que o seu sofrimento não é exclusivamente seu. O sofrimento de um membro da aliança é o sofrimento de todo o povo da aliança, porque isso não é um sofrimento particular de um. Dentro da nossa aliança com Deus, todos nós sofremos. Todos nós enfrentamos a labuta diária por causa do pecado, todos nós enfrentamos tribulações, todos nós somos tentados e provados nessa vida, todos nós enfrentamos perdas, todos nós choramos por causa de dores que nos sobrevêm, por causa de perdas, por causa de doenças e qualquer outra coisa. O sofrimento de um não é particular de um. O sofrimento de um é experimentado pela comunidade do povo de Deus. Por isso, o salmista, tendo ele próprio experimentado essas tribulações e tendo recebido a graça de Deus para confiar no Senhor e então provar a graça do Senhor nessa espera pelo Senhor, e que o Senhor providencia livramento, o Senhor providencia resposta, o Senhor providencia consolo e paz para o coração do aflito. Agora, convictos de que o Senhor, o Deus da aliança, não abandona o seu povo, que o Deus da aliança não deixa de responder ao aflito, que o Deus da aliança providencia aquilo que os seus filhos precisam, convictos disso, ele pode se dirigir para Israel, como no versículo 3, para dizer: espera, Israel, no Senhor. Desde agora e para sempre, espera no Senhor. Ele já havia dito isso no Salmo 130, no versículo 7, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Do contexto do Salmo 130, expliquei semana passada, para quem está acompanhando agora, pode pegar o vídeo do programa passado, que está editado somente com a parte do estudo, hein? Então, eu mencionei naquele contexto em que o salmista clama do mais profundo do abismo, ou seja, em meio aos pecados que lhe atormentava, mas ele experimentou redenção, teve a experiência da redenção,
ele pôde então ir para Israel e dizer: Israel, espera no Senhor, Deus é misericordioso, Ele tem copiosa redenção, Ele vai te socorrer. Então é essa experiência do crente com Deus que leva realmente a essa confiança, ele pode compartilhar essa confiança com seus irmãos e assim encorajar os seus irmãos a também esperar no Senhor, na certeza de que Deus não deixará sem resposta aquele que esperam e que o buscam. Isso ele faz aqui também no Salmo 31, no contexto dessa confiança em Deus, de que Deus, apesar de todo o sofrimento e tribulação da vida, porque você que está do outro lado aí, tem a sua própria história, você que está do outro lado, eu não conheço você, não conheço a sua história, mas você passa momentos difíceis na vida. Mesmo como cristão, como crente, como parte do povo da aliança, o pecado impõe sobre nós vidas sofridas. Mas o Salmo 131, mais uma vez, está chamando a cada um de nós a confiar no Senhor. Espera no Senhor, Israel, desde agora e para sempre. Vamos retornar para concluir, então, o nosso estudo sobre o Salmo 131 de degraus. Eu já expliquei, o Salmo de degraus vai do Salmo 120 até o Salmo 134, e é um salmo que descreve a vida do peregrino nesse mundo. Hein? O povo de Israel, como povo da aliança, mesmo estando em Canaã, Israel vivia como nação peregrina, porque aquela terra não era o lugar definitivo do povo de Deus, mas era um lugar onde o povo de Deus provaria das bênçãos prometidas pelo Senhor no novo céus e na nova terra. Israel tem a promessa de Deus de experimentar essas coisas em Canaã, e experimentou muitas delas, porém, por causa dos seus pecados, Israel não pôde experimentar profundamente dessas coisas, não é? Então, como uma descrição da vida do peregrino que está ansioso para chegar à casa do Pai, o Salmo de degrau descreve as várias situações que os peregrinos passam nesse mundo enquanto atravessam no meio dos inimigos hostis, ambientes hostis, acontecimentos hostis. Então, o Salmo descreve muito sofrimento, tribulação, sofrimento por causa da mentira dos inimigos, da opressão dos inimigos, preocupações que nos sobrevêm, tristezas. Todos esses sentimentos você pode encontrar no Salmo de degraus, que marcam a vida do peregrino nesse mundo, rumo a Canaã celestial. Essa é também a descrição da igreja nesse mundo, que é uma igreja peregrina. O próprio apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, ele escreve se dirigindo à igreja peregrina, aos santos peregrinos, forasteiros de diversos lugares, porque de fato nós somos forasteiros nesse mundo. A nossa pátria não é aqui, nós aguardamos a pátria celestial. E enquanto aguardamos a pátria celestial, na nossa jornada como peregrino, nós também enfrentamos esses mesmos problemas que o povo de Deus tem enfrentado desde sempre. E enquanto temos de lidar com esses problemas, podemos encontrar consolo e conforto na palavra de Deus, como no Salmo 131, que nos ensina que, apesar de toda a tribulação e preocupação e sofrimento, o nosso coração deve confiar no Senhor. Ele não deve ser altivo, não deve ser soberbo, não deve procurar as soluções em si mesmo, mas deve descansar, deve sossegar, como uma criança que descansa no peito de sua mãe. Assim o crente que confia no Senhor, que sabe que o Senhor é Deus da aliança, Deus do pacto, como indicado na palavra Senhor, com letras maiúsculas no início desse salmo. Assim, Davi pôde escrever esse salmo dizendo no versículo 3, espera Israel no Senhor, porque o nosso Deus não falha, o nosso Deus não nega a promessa que fez, o nosso Deus não abandona a aliança que firmou com o seu povo, o nosso Deus não despreza o que ele nos prometeu em Jesus Cristo como povo na nova aliança. Em Cristo Jesus, o nosso Deus nos prometeu não apenas a redenção dos nossos pecados, mas prometeu que porá fim aos sofrimentos presentes
para nos receber na glória celestial. E nos prometeu também que mesmo aos sofrimentos presentes, Ele vai usar todo o mal que nos sobrevier nessa vida e vai transformar até esse mal em bem para a nossa própria salvação. Tá certo? Deixa-me só... Eita, fui botar aqui o cabo que o computador estava ameaçando descarregar ali. Ok, então, como povo de Deus, que está em aliança com Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Deus, o Deus da aliança, nós temos da parte de Deus a promessa e a garantia de que em Cristo Jesus a nossa vida está protegida e salva, e a despeito das tribulações e sofrimentos dessa vida, nós podemos confiar que no Senhor a nossa alma vai descansar, vai ser refrigerada, a nossa alma vai repousar segura e vai descansar no Senhor, tá bom?